segurança, eficácia, conveniência. Vacina Fostera PCV-MH. Vacinas convencionais contra M-raio contêm células inteiras de micoplasma, fragmentos de células, bem como anticorpos provenientes do soro suíno utilizado no meio de cultivo para micoplasma. Isso é aceitável para uma vacina monovalente contra micoplasma. No entanto, a presença de anticorpos contra PCV2 pode criar uma complicação significativa para uma vacina combinada de PCV2 e micoplasma, podendo afetar a potência da fração circovírus, além de dificultar o processo de aferição da massa antigênica de PCV2. Os cientistas da Zoetis criaram um exclusivo processo de produção de M-raio. O primeiro passo no processo é a fermentação das células de M-raio usando métodos convencionais. No caldo de fermentação existem vários componentes. Primeiro são células de micoplasma raio pneumônico que, conforme se multiplicam, antígenos são secretados para o meio. Outro componente presente no meio de cultivo de M-raio são os anticorpos contra PCV2, os quais precisam ser removidos para que a fração micoplasma seja compatível com a fração PCV2. O primeiro passo no processo é a remoção das células de M-raio. Este passo retém os antígenos de M-raio importantes e remove o material desnecessário. O filtrado contendo os antígenos importantes de M-raio passa por um processo que é único e inovador na fabricação de uma vacina para suínos. A proteína A recombinante é utilizada para remover seletivamente os anticorpos presentes no meio. Importantes anticorpos contra PCV2 são removidos do fluido. Este método de purificação é chamado de cromatografia proteína A. O fluido resultante é uma fração rica e purificada de antígenos de M-raio e é um passo crítico na produção da vacina Fostera PCV-MH. A fração M-raio é então combinada com antígenos de PCV2 e o adjuvante Metastin. Metastin tem uma formulação dupla composta por microgotas de lipídios e uma solução aquosa além de um surfactante. Ao contato com o surfactante, as microgotas de lipídio se rompem em unidades menores e uniformes. Antígenos, por exemplo, partículas virais, aderem-se ao adjuvante durante o processo de produção da vacina. As partículas virais são depois dispersadas uniformemente ao redor e dentro das microgotas de lipídios, devido à pressão na superfície da gota e das forças da superfície de contato, água e óleo. Ao reduzir os lipídios maiores em múltiplas gotas menores, incrementa-se significativamente a área de superfície entre fração oleosa e os fluidos ao redor. Isto cria uma exposição e apresentação dos antígenos altamente eficiente. Os anticorpos existentes em um animal servem para identificar e inativar agentes invasores externos. Infelizmente, os vírus vacinais também são considerados invasores. Quando o vírus de uma vacina tenta estimular a imunidade, estes anticorpos podem neutralizar a resposta à vacinação. Como resultado, os animais que têm níveis elevados de anticorpos provenientes do colostro podem não responder bem. Porém, os antígenos virais contidos nas microgotas de lipídios são invisíveis aos anticorpos, como soldados ocultos dentro do cavalo de Troia. Quando os macrófagos do sistema imune fagocitam as microgotas para eliminá-las, também fagocitam os antígenos vacinais contidos e protegidos no interior das microgotas. Quando as microgotas de lipídio se rompem dentro dos macrófagos, o antígeno vacinal é liberado para estimular o macrófago e as células do sistema linfóide.